Fala pessoal, esse vídeo é para expressar minha opinião pessoal sobre o Xara Picasso. No meu caso aqui é o motor 2.0, câmbio automático, ano 2005. Falando assim de alguns pontos positivos, o primeiro ponto positivo desse carro, eu acredito que seja espaço. É um carro muito espaçoso, tem porta-treco espalhado para tudo que é canto do carro, inclusive atrás nos pés dos passageiros também tem dois porta-treco no piso do carro. É um carro confortável para dirigir para longas distâncias, te oferece um conforto. É um carro bem equipado, com ar-condicionado, vidro elétrico nas quatro portas, trava elétrica, retrovisor elétrico, farol de milha. O ar-condicionado em algumas versões é analógico, nessa versão aqui que eu tenho é digital. É um ar-condicionado digital automático. O banco do motorista possui regulagem de altura. Os bancos traseiros são independentes. Você consegue tirar cada banco traseiro dos três bancos traseiros. Os bancos traseiros têm regulagem de inclinação, todos os três. E os bancos o banco do meio, ele tem uma regulagem para você avançar ou recuar o banco. Também possui computador de bordo no painel, regulagem de altura dos faróis. Você regula a altura do facho do farol de dentro do carro. Possui também regulagem da intensidade da iluminação do painel e das luzes frontais aqui do carro. Mas por incrível que pareça, não tem conta-giros. Apesar do carro ser grande e pesado, ter aproximadamente 1.300 kg, o motor 2.0, 16 válvulas dele com 138 cavalos consegue empurrar bem o carro. Inclusive com um câmbio automático de 4 marchas. O consumo não é um dos melhores, já é de se esperar por causa do tamanho do carro, por causa do peso do carro. Eu particularmente tenho GNV no carro, então não fiz médias de consumo no combustível líquido, mas pelo que eu vejo comentários na internet, dados do fabricante, esse carro aqui vai fazer em torno de 7 km por litro na cidade e 12,5 a 13 km por litro na estrada. É claro, esses valores vão variar de acordo com o seu estilo de rodagem e o tipo de terreno onde você dirige o carro, o tipo de trânsito que você dirige o carro. Quando eu peguei esse carro e estava só na gasolina, pegando muito trânsito, eu fazia 5 km por litro com ele, porque era muito engarrafamento, muito sinal, mal conseguia andar com o carro no bairro onde eu moro. Então eu fazia de 5 a 6 km por litro. Na cidade, quem mora numa cidade que tem pouco trânsito e consegue desenvolver melhores velocidades, vai conseguir fazer uma média melhor, quem sabe uns 7 a 8 km por litro. Sobre a manutenção desse carro, que eu acredito que seja a maior dúvida das pessoas, eu achei o valor das peças barato. Quando eu comprei o carro, eu achei que as peças iam ser bem caras, difíceis de encontrar. Realmente, elas não são fáceis de encontrar, mas pesquisando você encontra nas lojas de importados. E o valor foi um valor bem compatível para a categoria desse carro. Inclusive, eu achei o valor mais barato do que outros carros desta categoria. Um problema desse carro é a questão da mão de obra qualificada para trabalhar com esses carros franceses, principalmente Peugeot e Citroën. São carros que têm uma certa complexidade para poder fazer manutenção, principalmente no sistema elétrico deles, porque esses carros possuem um sistema elétrico multiplexado. Em vez de você ter vários fios conectando as partes do carro, por exemplo, o comando de seta, em vez de você ter vários fios do comando de seta para a caixa de fusível, você tem apenas 2 fios, e o comando de seta faz uma comunicação de rede com a caixa de fusíveis. Ela manda o comando para ligar a seta esquerda, seta direita e por aí vai. O carro é todo multiplexado, então você tem que ter uma mão de obra qualificada para trabalhar nesse carro. Esse é o problema. É o problema de manutenção desse carro. Se você tiver um mecânico de confiança, e principalmente um mecânico que esteja acostumado a trabalhar com
carros da Citroën e Peugeot, vai ser tranquilo. Não digo em relação à mão de obra, porque conhecimento requer dinheiro também, né? Se o profissional investiu em conhecimento para trabalhar nesse tipo de carro, em ferramental, mais do que justo que ele vai cobrar um valor superior para aqueles que não investiram, né? O motor desse carro, eu achei um motor bem robusto. Ele está com 120 mil quilômetros rodados e não queima absolutamente nada de óleo na descarga. Passa o dedo na descarga, tá limpinha. Algo que é crítico nesse motor, nesse sistema elétrico, é a bobina. Você vai ouvir vários relatos de pessoas que tiveram problema de bobina queimar nesse carro. E eu também, isso aconteceu comigo. Carro com aproximadamente 114 mil quilômetros. A bobina ela é dupla, uma das bobinas internas falharam e o carro ficou rateando. O carro estava normal, de repente começou a ratear e morreu. Ligava o carro, falhando muito, rateando muito. Fui fazer o teste na bobina. Uma bobina estava dando centelha forte, normal, e a outra bobina estava dando centelha fraca. Essa centelha fraca já era suficiente para não conseguir queimar o combustível corretamente. Um outro problema que eu tive recorrente nesse carro foram falhas de mau contato na caixa de fusíveis externa, chamada de BSM, que fica ao lado do motor, que já me ocasionou desligamento da bomba de gasolina e o carro não pegava. Já me ocasionou também alguns erros da central eletrônica, problema também no ventilador do ar-condicionado. O mau contato no fusível do ventilador do ar-condicionado fez com que o motor parasse do ar-condicionado. Resolvi simplesmente com a troca do fusível. Ali é uma caixa meio complicadinha, uma caixa de fusível meio complicada, mas basicamente o problema que eu tive foram só mau contato. Questão de tirar fusível, limpar os contatos ou os conectores que vai na caixa de fusível externa. Sobre a questão do GNV, se alguém ficou curioso, esse carro eu já vi várias pessoas terem problemas de adaptação de GNV nele, principalmente os kits de terceira geração. Eu coloquei um kit de quinta geração e assim, ele não funciona comigo aqui 100%, mas digamos que o kit está uns 90%. Apresenta uma falha ou outra esporádica no GNV, muito difícil de acontecer, mas deu trabalho para regular esse carro no gás. Eu tive que fazer eu mesmo um ajuste fino no kit quinta geração, na central eletrônica. E uma coisa que eu não consegui fazer funcionar nesse carro direito é o variador de avanço, que é necessário para dar mais torque para o motor. O que acontece? Quando eu coloco o variador de avanço e vai ter a comutação do combustível líquido da gasolina para o gás, o carro morre. Ou às vezes você está dirigindo em baixa velocidade, o carro apaga de repente. Aí quando eu tiro o variador de avanço, esse problema some e funciona, o gás funciona direitinho. Uma coisa que eu gostei bastante nesse carro é o ar-condicionado. Ele tem uma saída traseira para os passageiros de trás de ar e outra aqui dianteira. Então é como se fosse um ar-condicionado do ozônio, só que a temperatura você controla aqui no painel do motorista, mas ele tem saída dianteira e saída traseira para os passageiros de trás, e as duas saídas funcionam muito bem, gelam bastante, principalmente no calor. Às vezes a temperatura ambiente batendo 36, 37 graus e o ar-condicionado está gelando muito bem. E isso acontece também para os passageiros de trás. Geralmente a saída de ar traseira gela mais do que a saída de ar dianteira. Acredito que seja porque a saída de ar dianteira pega maior calor do sol e também do motor. Mas todas as duas saídas funcionam muito bem. Um problema crítico desse carro também é a suspensão. A suspensão dianteira é frágil. Quando eu peguei esse carro aqui já estava fazendo algum barulho. 10 mil quilômetros depois ela já estava fazendo bastante barulho. Por quê? As buchas da balança já estavam com bastante folga. O coxim da caixa de câmbio, o coxim inferior da caixa de câmbio também já estava com bastante folga. E eu resolvi fazer uma manutenção geral. Troquei balança, esbeleta, braço da barra de direção, ponteira, terminal de direção, pivô.
bucha da barra estabilizadora e o coxim e a bucha do coxim da caixa de câmbio. Isso é uma coisa que você vai ter problema frequentemente em relação à suspensão dianteira, que ela é frágil. Uma dica para você que quer comprar um carro desses é não se preocupar nem tanto com a suspensão, mas sim com a parte elétrica. Sugiro que você, com a permissão do dono, leve o carro no mecânico que possa escanear, colocar o scanner da injeção, um scanner na injeção eletrônica e ver a quantidade de erros registrados. No meu caso aqui, meu carro está com a luz de injeção acesa porque tem um erro que fica registrado na memória, que é o código P0170, que é um probleminha na injeção que ainda não descobri o motivo, mas estou pesquisando. Com o scanner você vai verificar quantos erros tem gravado na injeção e assim dá para você ter uma ideia de como é que está o estado de conservação do motor e da injeção eletrônica. Se você for comprar um carro automático com câmbio L4 de 4 marchas, faça alguns testes, verifique se o câmbio está dando tranco, se está patinando. Na internet você encontra algumas dicas de como testar câmbios automáticos de carros usados, porque o Xara Picasso com câmbio automático e outros carros que usam esse mesmo câmbio tem um histórico de defeitos nas eletroválvulas da caixa automática. O carro costuma dar alguns trancos, ele começa a travar o câmbio em terceira marcha e entra em modo de emergência. E se a pessoa ficar insistindo no uso, acaba danificando o câmbio, tendo que abrir totalmente para fazer uma reforma. Se a pessoa levar o câmbio para manutenção logo que esses primeiros defeitos estiverem aparecendo, só vai ser necessário trocar um conjunto de eletroválvula, alguns reparos, algo que deve ficar em torno de uns R$ 1.500. Agora um reparo total da caixa é algo para mais de R$ 4.000. E é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa aquele seu joinha e se inscreva no canal para ser notificado de novos vídeos e dar aquela força para continuar fazendo novos vídeos para o canal. Obrigado por ter assistido.